Olá, contribuintes! Neste vídeo falaremos sobre a administração tributária, na qual o professor Kiyoshi Harada, em sua obra Direito Financeiro e Tributário, expressa o seguinte conceito. A administração tributária é a atividade do poder público voltada para a fiscalização e a arrecadação tributária. É um procedimento cujo objetivo é o de verificar o cumprimento das obrigações tributárias, praticando, quando for o caso, os atos tendentes a deflagrar a cobrança coativa e expedir as certidões comprobatórias da situação fiscal do sujeito passivo. Partindo dessa citação, podemos conceituar a administração tributária como a atividade definida em lei, realizada pela autoridade pública fazendária. Essa atividade compreende a verificação do cumprimento de obrigações tributárias do sujeito passivo, a preparação para medidas executórias de cobrança e a certificação da situação fiscal do contribuinte e seu responsável tributário. Na prática, a administração tributária é exercida por servidor público, comumente denominado de auditor fiscal, dotado de atribuições e prerrogativas legais, mediante a exigência do cumprimento de obrigações tributárias, a inscrição em dívida ativa de sujeito passivo inadimplente e a certificação de sua regularidade fiscal. A administração tributária tem por finalidade dar condição legal à ação estatal de arrecadar, sendo definida em 3 tópicos fundamentais: fiscalização, dívida ativa e certidões negativas. Vamos comentar cada um desses tópicos. A fiscalização tributária está fundamentada nos artigos 194 a 200 do Código Tributário Nacional, consistindo em atos estatais de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, sejam elas de pagar, fazer ou não fazer. Para essa função, a legislação tributária confere à autoridade fazendária prerrogativas de análise das condições patrimoniais, laborativas e, dentro dos limites legais, das condições pessoais do sujeito passivo para lhe impor tributação compatível com sua capacidade contributiva. A fiscalização, portanto, é de suma importância tanto para a arrecadação estatal como para a justa tributação, pois submete todos os sujeitos passivos às diligências fazendárias nos termos da lei, protegendo o sigilo fiscal do contribuinte, permitindo, no entanto, trocas de informações entre os agentes públicos no interesse do erário. A dívida ativa tributária está prevista nos artigos 201 a 204 do CTN, representando créditos de natureza tributária que o poder público tem, em razão de obrigações legais de pagar tributos ou sanções pecuniárias. Uma expressão bastante comum na prática tributária é inscrição em dívida ativa, que significa o registro formal de inadimplemento de créditos tributários não suspensos, não extintos ou não excluídos, passíveis, portanto, de execução fiscal. Pode-se resumir dívida ativa tributária como crédito tributário inscrito, que se dá mediante um documento chamado Termo de Inscrição da Dívida Ativa, no qual são descritas informações sobre a sujeição passiva, o valor devido e suas razões fáticas e jurídicas. A certidão negativa está fundamentada nos artigos 205 a 208 do CTN, dos quais podemos extrair o seguinte conceito. Certidão negativa é documento comprobatório de regularidade fiscal, considerando a não identificação de crédito tributário constituído em um determinado período. Vale ressaltar que as certidões podem ser classificadas como negativas, positivas e positivas com efeito de negativa. A negativa certifica a não identificação de créditos tributários constituídos em face de um determinado sujeito passivo. A positiva sinaliza que existe crédito tributário constituído. A positiva com efeito de negativa é emitida quando a administração tributária identifica crédito tributário constituído em face de um determinado contribuinte, porém, com a exigibilidade suspensa, o que a torna equivalente à certidão negativa. Bom, ficamos por aqui. Espero ter ajudado você a compreender melhor o que é administração tributária e como ela ocorre. Até a próxima!